procura lá no YouTube, Conexão Profética Bruno Figueiredo, e você se inscreve no canal. Então esse momento aqui eu vou aproveitar para a conexão profética, porque se tem uma palavra que é muito forte nesses dias é conexão. E quando o Maico fala sobre aliança, eu já imaginei Davi entrando na guerra e perguntando assim, quem é esse incircunciso? Lembrando que a circuncisão era o modo como Deus havia se aliançado com Israel. Então quando Davi entra numa guerra, ele já procura saber quem era aquele homem que não tinha aliança, que queria vencer uma batalha. Aí quando o Maico fala assim, ó, a aliança ela te dá uma ativação no reino espiritual, ou seja, um dos conceitos de Davi, ou o primeiro conceito de Davi para avaliar se alguém vai guerrear com ele é, tem aliança? Não tem, então já está derrotado. Então é essa ativação no reino que você estava dizendo. O que Deus levanta é impossível ser abalado. Você vai ver lá, a gente está vivendo um tempo agora, debaixo da graça do Senhor lá na igreja, eu até falei com você da jornada sobrenatural, né? Sim. Estamos vendo 7 sábados naquele texto de Lucas que fala 24, 49. Até que do alto você já é revestido, não sai de Jerusalém. Né? Uma das últimas instruções de Jesus. Isso. E você vai ver que tem 2 que saem. Que saem porque já não acredita mais no mestre, né? Tipo assim, ele tem uma visão totalmente conturbada ali naquela situação, né? Rapaz, olha só que coisa interessante. Dos 40 dias que Jesus pisou aqui nessa terra, depois da ressurreição, o que ele mais fez foi trazer de volta discípulos que estavam fora da posição, simplesmente porque não analisaram as últimas instruções dele. Ou seja, a instrução de Jesus era, fique em Jerusalém. Aí você vai ver 2 discípulos indo pelo caminho de Emaús, perdidos. Nós vamos ver Pedro voltando a pescar peixes. Nós vamos ver Maria saindo de um lugar que era para permanecer, para ungir um corpo que já estava vivo. Então, quer dizer, um monte de discípulos fora do lugar de onde era para estar permanecendo, simplesmente porque não analisaram as últimas instruções do mestre. Mas isso não é diferente, não. Eu tive num culto esses dias atrás e o pastor ele trabalhou em cima do efatá de Deus. O efatá de Deus é uma coisa muito incrível, né, cara? Que quando Deus libera, é impossível. A gente pode até querer. Jonas, Deus ele liberou Nínive. E Jonas ali, através da palavra de Deus, ela traz uma conexão muito boa, que é a vontade que o homem ainda acha que tem, né, de tomar algumas atitudes, mas a soberania de Deus. Mas em meio à vontade do homem, que não é do homem, há alianças de Deus. Porque ali você vai ver que quando Jonas ele entra na embarcação, Deus ele promove o reino sobre o ambiente. Porque para Deus ser exaltado, ele precisou, através de um homem, trazer uma grande tempestade sobre aquele lugar, sobre aquele barco. E os homens ali, eles clamaram, eles chamaram, eles buscaram a presença dos deuses a qual eles acreditaram. E eles falam assim, não é possível. Os nossos deuses, eles nos respondem, mas agora não estão mais. E o que eles entenderam ali? Mas tem um Deus que é maior do que os nossos deuses. Então Deus, até em meio aos nossos erros, às nossas falhas, Ele é exaltado. Ele nunca deixará de ser exaltado. Ele, além daquilo que ele libera, o efatá dele, quando você vai ver que Pedro, quando ele vai lá voltar a pescar, né? Ele se frustra. E ele volta para Jerusalém. Ele tem um encontro de novo, ele permanece em Jerusalém. Você vai ver que tem muitos homens que eles quebram a cara para ver quem é Deus. O que Deus tinha para fazer? Eu fui um. Eu tomei algumas atitudes na minha vida e a gente tem que estar disposto a encarar a realidade do reino de Deus. O que Deus chamou a gente para viver, a gente tem que falar, cara, eu preciso viver essa realidade. Como a gente vive isso? Entendendo as renúncias que precisamos viver. Às vezes a gente abre algumas alianças, Bruno, a gente levanta algumas coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que não está de acordo com Deus. Deus, por misericórdia, nos abençoa, cuida da gente, mas para Deus nos levar a águas mais profundas, como muitos aí usam esse termo, né? Para você mergulhar mais fundo com Deus, é necessário você tirar algumas bagagens. É necessário você arrancar alguns braceletes que você botou de autoridade na sua vida. Ah, eu sou fulano de tal, eu sou bertano. Isso daí cai por terra. Isso daí não dá mais, não estamos vivendo mais um tempo de dar carteirada. Não cabe mais na gente.
Paulo lá, ele faz lá, né? Eu já não vivo mais eu. Ele foi bem entendido. Cara, eu já não me respondo mais por mim. Eu já não tenho mais vontade. Né? Não sei nem o que eu tô falando. Eu não posso nem falar mais nada. Era como se ele estivesse dizendo assim, ó, você quer que a sua vida seja usada por Deus? Então não tenha ela mais para você. É mais ou menos isso. Perca o controle dela para que Deus... E aproveitando um ganchozinho aí, às vezes, mas quando você falou assim, ó, perca o controle, às vezes a gente está tomado tanto por nossas organizações que Deus às vezes provoca uma desorganização na nossa vida para que Ele diga que a sua organização não é a minha organização. Porque uma coisa é organização, a outra coisa é ordem. Tanto é que os números ordinários, eles definem quem é que vai vir depois. Sim. E a sua organização e a minha organização não pode dar uma definição do que Deus vai fazer. Então, às vezes, ele provoca uma desorganização para você ver que a sua organização não era o que controlava o propósito de Deus. Irmão, que Deus é esse, irmãos? A gente acha que conhece Deus, né? Mano, entramos agora num fio... O mais interessante, eu estava falando sobre filhos e discípulos, né? Eu esqueci um termo que é muito vivido em nossas vidas. Dizem que assuntos bons, eles são como bumerangues. Eles são lançados e depois têm a capacidade de retornar. Então, filhos e discípulos, ele está retornando um assunto que ele havia esquecido de dizer. Porque às vezes a gente se preocupa e se pergunta, né? Como eu vou viver, abrir mão de um emprego, de um trabalho, se eu tenho um chamado por discípulo? Se eu deixo de ser filho hoje, eu vou ser um discípulo. E eu lhe falo que o maior contato que você tem com o Criador é sobrenatural. Eu vivi uma experiência. Deixa bem claro aqui então, Michael, a transição de filho para discípulo, que talvez está... Está deixando um pouco isso, qual é o benefício, qual é a troca, todos vamos ser beneficiados quando nos relacionamos com Deus. Mas o que você diz de deixar de ser filho para ser discípulo? Eu acho que está naquele termo de 18 anos para 19, cara. Que quando você está com 17, 16, 15 anos, você tem a dependência e você sabe que meu pai vai cuidar de mim. Mas depois que você entra nos 19 anos, a polícia ela já vai te cobrar. O mundo vai te cobrar porque você já é maior de idade. Ou seja, tem erros que você cometia que você já não pode cometer. Paulo é bem claro nisso. Paulo ele fala, eu já não sou mais menino. Agora, né? Ele fala, eu já não faço mais coisas de menino. Isso é uma maturidade que nós mesmos precisamos parar e analisar qual é a nossa colocação no reino de Deus. Porque às vezes a gente está querendo ser cuidado como filho, mas Deus chama a gente para ser discípulo. Isso é uma coisa muito pessoal, Bruno, porque não adianta eu falar para você largar de ser filho e ser discípulo se isso não queimar dentro do teu coração e haver um entendimento. Como a gente estava conversando, tem que haver um entendimento. Ouvir é uma coisa, compreender é outra. A gente tem que compreender o meu papel como um discípulo. O discípulo ele já não faz mais coisas que um filho faz. Por exemplo, você vai ver sobre o filho pródigo. Qual foi a autonomia do filho ter largado tudo? Talvez o cuidado excessivo. Talvez ter tido tudo que ele tinha ali em mãos. Isso aí foi algo que deu a liberdade dele falar assim, não quero mais ficar na casa do meu pai. Eu vou servir o mundo. E assim, uma coisa interessante, que na mesma parábola, quando Jesus conta, ele diz que um pastor perdeu a ovelha e ele foi atrás da ovelha. E o filho que se perdeu, que quis se perder, o pai ficou esperando na porta, ele voltar. Ou seja, quando é ovelha, o pastor vai atrás. Quando é filho, o pai espera na porta. O pai não foi atrás do filho. Por quê? Porque o comportamento de um filho é voltar para casa. Diferente de uma ovelha. A ovelha, ela vai, o pastor ele vai buscar a ovelha. Às vezes, muitos estão nessas condições dentro da igreja. Se afasta da igreja e fica com aquela ferida emocional. Depois o Fábio Mota vai entrar muito nesse detalhe aí sobre feridas emocionais, sobre curados para liderar, pessoas que são líderes e estão muito feridos emocionalmente, estão ocupando um espaço em uma liderança, mas estão feridos emocionalmente. Fábio Mota depois vai vir com uma série desses vídeos curados para amar. Então a gente vai ver a relação de muitos membros na igreja, que esse assunto é importante, é interessante. Depois vou catucar você para falar isso. Você vai ver muitos membros da igreja que se afastaram da igreja, estão em casa e estão dizendo assim, tá vendo? O pastor até hoje não veio na minha casa. Ou seja, o pastor ele vai buscar a ovelha. Mas aí,
quando você vê a parábola do filho pródigo, o pai não foi buscar o filho, ele ficou esperando na porta o filho voltar. Aí a gente desperta o posicionamento. Dois entendimentos. E a gente desperta e convida você a trazer uma mentalidade e um posicionamento. Você se afastou da igreja, você se posiciona como ovelha, ou se você se posicionava como filho. Sim. Porque se o pastor não foi atrás de você, é porque ele te considera como filho, e ele está aguardando você voltar. E é uma graça dentro disso, por isso que eu estou te falando, os discípulos, eles precisaram fazer alguma coisa para herdar aquilo que eles herdaram? Não. Não precisaram. Sabe por quê? Foi debaixo do Efatá. O que Deus libera, é impossível acontecer ao contrário. E talvez também seria porque eles já tinham a consciência de filho, ou seja, filho herda. Também. É que o filho, ele não tem responsabilidade acerca de um reino que já está totalmente promovido. Qual é a intenção de um filho que pega a casa toda pronta? Eu não preciso mais fazer nada. Isso aqui é minha herança. Ele só espera alcançar uma idade para herdar. Isso, mas o filho que você fala assim, cara, é hora de você levantar, é hora de você meter a cara, é hora de... O pai que não... Que hoje em dia, Bruno, acho que a nossa geração, ela tá fadada a falhar, ao fracasso, porque são pais que sofreram, que hoje conquistaram e não querem fazer os filhos sofrerem o que eles sofreram. E a escola da vida é a gente mostrar em prática isso. E o resultado disso somos nós, estamos produzindo uma geração fraca. Sim, por isso que você vai ver que o cenário fragilizado, ele tá muito envolto à questão de a gente poupar o que devemos passar. Isso até na nossa vida cristã. A gente estava entrando num assunto lá na nossa igreja, que guerras é nossa. Eu estou com meu carro com o batom motor, eu comecei uma campanha, estou falando da campanha da Jornada Sobrenatural. Sim. Cara, estamos indo para a quinta semana. Mas Deus tem feito maravilhas, Deus tem trago pessoas passando no meio da rua, entrando na igreja, bêbado, e daí em diante. Mas isso tudo por uma renúncia. Eu entendi, compreendi o que Deus estava falando comigo. Eu fazia parte do Ministério de Louvor da igreja, Deus falou assim, eu não quero mais que você faça parte. E eu do nada falei, não, eu cheguei ao meu pastor com todo o respeito e carinho que eu tenho por ele, a gente somos muito amigos, eu e meu pastor, a gente tem uma conexão muito boa, o meu carro quebra, o dele quebra também, a gente tem uma conexão maravilhosa. Não, é sério, a gente tem uma conexão muito boa, tirando essa parte, a gente fomos chamados para caminhar junto por esse tempo, e eu falei, cara, eu não consigo estar num ambiente que eu já não consigo adorar da forma que eu preciso adorar. E Deus está queimando no meu coração para mim abandonar o Ministério de Louvor por esse tempo. E é uma coisa bem complexa, né? Porque uma pessoa que ela tem exercício dentro do ministério e ela sai, ela está em pecado. Aos olhos da igreja, da congregação, é praticamente isso. Mas isso não me fez me rebeliar contra a igreja. Isso me fez amadurecer e reconhecer que eu precisava de mudança. Eu precisava ser transformado. Não poderia estar em qualquer ambiente, ou no ambiente do altar ali, de qualquer maneira. Por mais que muitos estão ali, eu preciso me comportar diferente, eu preciso me locomover de uma forma diferente, entendeu, Bruno? Ou seja, você estava largando algo que Deus havia trazido para você, para abrir um campo de uma possibilidade de você pegar algo novo. Talvez seja essa uma das dificuldades que a gente está tendo. É a perca do dom, cara. O que acontece? O que a gente não pode confundir é dom e unção. Dom e unção são coisas distintas. O que é o dom? O dom é aquilo que a gente já nasce com ele. Deus não revoga dons. A palavra de Deus fala sobre isso. Unção não, você tem que estar conectado com o Pai. Mas se você deixar gritar o dom, a unção ela morre. Porque a unção ela só é revelada quando você tem a conexão com Deus. Então, Jesus fala lá, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua própria salvação? Onde está a sua salvação? Só você está dentro de casa. Então você tem que aliançar a sua casa, tem que afirmar o alicerce, tem que aliançar os seus filhos. Eu não falo que hoje para você, você não vai discipular os seus filhos, sim, vai discipular. Mas a gente estava até falando nesse tema, né? A nossa responsabilidade é com o filho do nosso irmão. É cuidar do filho do que está lá no mundo, que está perdido. É tentar resgatar a criança que já não tem mais esperança de um pai totalmente eloquente, um pai que já não tem mais visão, um pai que está fora da realidade espiritual, a realidade cristocêntrica, e você implantar através daquela criança o reino de Deus. Porque quando você cuida dos de Deus, Deus cuida dos nossos. Isso é bíblico. Então a nossa preocupação não tem que estar dentro da nossa casa, mas sim com aqueles que Deus olha e às vezes está esperando uma movimentação nossa para cuidar desses, entendeu, Bruno? Então o reino de Deus é muito mais por eles do que por nós. De nós Deus cuida.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma ordenança que Deus nos deu. É algo que a gente tem que despertar e falar, cara, eu preciso cuidar daquele que está ali necessitado. Eu não falo com uma falta de conhecimento, com uma falta de entendimento, mas renunciando e traçando o caminho de discípulo para você ter a visão de um servo de Deus e conseguir ser direcionado pelo Espírito. É onde a gente estava falando. É você entender que você precisa se posicionar e se preparar para você receber um Espírito excelente. Para você caminhar como Pedro caminhou. Que somos a geração que vamos fazer história nesse tempo. Somos o que muitos aguardam. A geração que adorará o Pai, Espírito em verdade. E para adorar o Pai, Espírito em verdade, tem que ser Espírito em verdade. Não tem como ser carne. Muito bom. Maico, eu só agradeço a você por ter aberto as portas da sua casa, do teu lar, tá? E eu venho agradecer você muito por você. Que Deus abençoe essa sua caminhada de verdade mesmo. E que Deus possa ampliar esse seu conhecimento. Em nome de Jesus. Irmão, se tem uma coisa que você falou muito aí, foi sobre discipulado, foi sobre filho, ser filho. E o Mike também falou muito sobre posicionamento. Talvez eu cheguei aqui dizendo que há uma palavra muito forte, que é conexão. E talvez seja também algo muito forte que a gente poderia estar também refletindo sobre posicionamento. Irmãos, eu estou encerrando aqui essa programação. O Maico, ele caminha numa visão também do reino, corpo de Cristo. Ele congrega no projeto ID, né? No Ministério ID do pastor Marlon. É no Rio do Ouro, no Engenho do Roçado. Então, se você entrar ali no Engenho do Roçado, logo na entrada, perto da padaria, você vai ver logo o terraço da igreja. Então você procura Maicon, que ele vai estar ali de braços abertos e vai ter uma palavra para estar contigo. O Maicon também caminha nessa visão apostólica, aonde ele acredita que Cristo é tudo em todos. Colossenses capítulo 3, versículo 11. E eu agradeço a todos. Se der, dar um like, se der para se inscrever no canal, para que a gente venha propagar ainda mais essa conexão, tá bom, meu irmão? Obrigado, que Deus abençoe, amém. Amém. Boa noite para todos, gente, fique com Deus, forte abraço, Deus abençoe a casa de vocês. Rapaz, o negócio ficou forte, hein? Que conexão, hein?